Quem achou Atos 3:11, diga amém. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. Amém, meus irmãos? Desliga aqui, isso aqui, por favor. Esse último aqui, obrigado. Queridos, dando continuidade à nossa série de exposições no livro dos Atos dos Apóstolos, os irmãos estão lembrados que nós já fizemos a exposição da primeira parte, que é exatamente a cura deste paralítico na porta formosa do templo. E nós vimos aqui Jesus sendo destacado no capítulo 3, dos versos 1 a 10, como o médico dos médicos, aquele que vai além da medicina e que é capaz de resolver qualquer tipo de problema e que tem poder sobre toda e qualquer enfermidade. Agora, no texto que nós estamos diante dele esta noite, nós vamos observar que aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos diante da segunda pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos se deu no capítulo de número 2, quando Pedro pregou um sermão sobre o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, a vida, a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus. E o que motivou Pedro a pregar o seu primeiro sermão em Atos capítulo 2 foi uma refutação de um pensamento errado da multidão, que achava que os discípulos que estavam cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2 estavam embriagados. E por causa daquele pensamento equivocado, Pedro então prega o seu primeiro sermão dizendo que, na verdade, o que estava acontecendo ali não era que os irmãos estavam embriagados com o vinho, mas é que eles estavam controlados e dominados pelo poder do Espírito Santo. Vamos recapitular, capítulo 2, versículo 13, veja isso. 2 e 13, olha o pensamento da multidão. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Outras versões diz cheio de mosto, cheio de vinho. E então, versículo 14, se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, e aí Pedro começa a pregar. Então, a primeira pregação de Pedro tinha esse propósito: esclarecer o que estava acontecendo ali no capítulo de número 2, fazendo um link com o que Joel havia profetizado, porque não dá para viver no meio de movimento sem que haja um esclarecimento bíblico e teológico sobre o que de fato estava acontecendo. Tem muita gente que diz assim: o bom é o mover, o bom é a zoada, o bom é se tiver ribuliço. Mas ribuliço, zoada, barulho, sem conhecimento da palavra é apenas emocionalismo, é apenas movimento. E o movimento não gera vida, o movimento só traz bagunça, o movimento só faz as pessoas confundirem as coisas. É por isso que Pedro prega o seu primeiro sermão, porque a igreja, irmãos, ela é impactada pelo poder do Espírito Santo, ela é impactada. Pode acontecer coisas extraordinárias no meio da igreja, pode acontecer, mas tudo isso tem que ter base na palavra, porque a palavra esclarece se o movimento é ou não de Deus. Quem diz amém?
Então é importante nós observarmos que a primeira pregação tinha esse propósito: esclarecer o que estava acontecendo, para que não saíssem dizendo que ali era só um movimento de homem que ia passar. E Pedro então vai para a Bíblia, abre a Bíblia e pela palavra de Deus ele esclarece que tudo o que estava acontecendo ali, na realidade era algo que tinha base nas Escrituras. E nós já vimos isso aqui. Todo movimento, todo tipo de igreja, todo tipo de segmento religioso que não pode ser provado e aprovado pelas Escrituras, tem que ser rejeitado. Irmão, pode cair fogo do céu, sim ou não? Pode cair fogo do céu, pode paralítico andar, pode cego que não tinha olho nascer olho, mas se aquele movimento não passa pelo crivo da palavra, não podemos aceitar como sendo bíblico, porque maior do que a manifestação de coisas extraordinárias é a revelação da palavra de Deus. O primeiro sermão foi sobre isso. E o segundo, irmão Marcos, que é aqui onde nós estamos, o segundo sermão de Pedro aproveita a oportunidade causada pelo milagre do coxo na porta formosa do templo. Os irmãos sabem, irmãos, que este milagre causou um grande alvoroço. Nós vamos ver isso mais à frente. E aqui Pedro está usando o milagre como uma oportunidade para pregar sobre Jesus como Filho de Deus. Lembra que é o segundo ponto da nossa mensagem? O primeiro, Jesus, o médico dos médicos. O segundo, Jesus, o Filho de Deus. Pedro vai usar aquele acontecimento do milagre do coxo na porta formosa do templo para pregar sobre Jesus Cristo. Note, Pedro não vai pregar sobre o milagre. Vocês perceberam isso? Pedro vai pregar sobre Jesus. A maioria das pregações evangélicas hoje é sobre milagre. Pouquíssimas pregações são sobre Jesus. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que pregar sobre milagres, não é isso. Mas eu estou dizendo que o centro da mensagem não é um milagre. Quando nós formos pregar sobre milagre, nós temos que pregar nesse milagre o Senhor Jesus Cristo. Não como um milagreiro, mas como um Deus que salva, cura, liberta, transforma e regenera. A mensagem é essa, mas hoje não. Os irmãos vão observar, em várias igrejas, é que eu não vou citar nome porque está sendo gravado, eu não sou besta. Mas se você ligar a televisão, você vai perceber aí que o culto inteiro é milagre. Toda hora é alguém lá na frente dizer: não, eu estava com dor de cabeça e agora não estou mais. Estava com a coluna travada, agora não estou mais. E aí se resume o culto inteiro em as pessoas contando histórias sobre milagres. Mas o evangelho não é apresentado. O evangelho não é falado, Cristo não é mostrado nas páginas das Escrituras. Pedro faz diferente. Aconteceu um milagre extraordinário, mas ele não fica aqui dizendo: olha, foi assim, eu estava vindo com João, era a hora da oração, aí de repente tinha um coxo lá, aí nós olhamos para ele. Não, Pedro diz assim: vamos começar falando daquilo que realmente importa. O milagre foi extraordinário? Foi, mas o meu tema, a minha mensagem é que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que há poder no seu nome para salvar. Eita, glória a Deus. Entenderam, irmãos? Então pregue sobre milagres, não há problema. Mas por favor, no meio da sua pregação, apresente Jesus como Filho de Deus e o Salvador do mundo. É o que Pedro está fazendo aqui. Se na primeira mensagem, se no primeiro sermão de Pedro ele refutou um pensamento errado sobre o fato de acharem que os irmãos que haviam recebido o Espírito estavam embriagados, no segundo sermão ele vai refutar um outro pensamento errado. E qual é o pensamento errado aqui do segundo sermão, irmão Marcos? É o pensamento de que aquele paralítico estava andando por causa do poder dos homens, que nós vamos ver mais à frente com detalhes. Mas Pedro vai pregar esse sermão esclarecendo, dizendo assim: não pensem que esse homem aqui está andando por causa da gente, não. Não somos nós que fazemos o milagre. Nós somos apenas instrumentos. Quem opera é Deus. Ele está saindo de cena. Ele está tirando o seu rosto da tela. Ele está dizendo: parem de olhar para nós como se fosse a gente que tivesse feito alguma coisa. O homem não faz nada. É Deus que faz através dos homens. Isso é evangelho.
Agora hoje também, irmão, está uma bagunça, não está não? O nome do apóstolo aparece mais do que o nome de Jesus. O nome do homem aparece mais do que o nome de Deus, porque as pessoas estão chamando glória para si. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente o livro que estamos estudando, nós vamos observar que nenhum desses homens aqui tinha como propósito atrair glória para si, ou chamar os holofotes para cima de si, mas o verdadeiro homem de Deus, ele aponta para Cristo. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Glória a Deus. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Agora, irmãos, deixe-me mostrar uma coisa que é muito interessante. Pedro, irmãos, é um exímio pregador. É curioso porque nós, quando observamos a história de Pedro, nós vamos ver que Pedro, em sua profissão, ele era o quê? O que era que Pedro era? Muito bem. Pedro era um pescador. Pedro, ele não esteve nas faculdades teológicas de Jerusalém. Pedro, ele não sentou como Paulo aos pés do grande rabino Gamaliel, neto do rabino Hilel, para aprender as coisas extraordinárias da lei. Pedro era apenas um pescador quando foi chamado por Jesus. Mas Pedro teve o privilégio de poucos. Ele sentou aos pés não de um mestre, mas ele sentou aos pés do mestre dos mestres. Pedro não fez parte da escola teológica de Jerusalém, mas Pedro fez parte da escola dos discípulos de Jesus, e ele era o líder dessa escola abaixo de Cristo. Tanto é fato que na lista Pedro é citado em primeiro lugar, em todas as listas. Ele alcançou destaque porque era atrevido, ousado. E os irmãos sabem que pessoas atrevidas, ousadas no falar, elas muitas vezes acabam metendo os pés pelas mãos. E Pedro era esse, ousado, ele falava, quando dava oportunidade, ele falava, quando não tinha oportunidade, ele falava também. Tinha hora que ele falava uma coisa boa, mas tinha hora que ele falava uma coisa ruim. É por isso que ele precisava ser polido, ele precisava ser moldado. Mas há algo em Pedro que nos chama a atenção, e nós observamos isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro não perdia a oportunidade de pregar acerca de Jesus. Qualquer oportunidade que surgia, lá estava Pedro, se colocando de pé e pregando acerca do Senhor Jesus Cristo. Foi assim no primeiro sermão em Atos 2, está acontecendo aqui também no capítulo 3, vai acontecer mais à frente no capítulo 10, ou seja, Pedro era um pregador que estava sempre pronto para abrir a boca e pregar o Evangelho. E essa é a primeira coisa que nós queremos pontuar aqui essa noite, irmãos. Como servos de Deus, nós temos que estar sempre preparados para pregar sobre Cristo Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? E nós devemos sempre estar prontos para dar respostas claras, esclarecedoras, evidentes, àquelas pessoas que nos pedirem a razão da nossa esperança. Foi o próprio Pedro quem disse isso. Quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz que nós, como cristãos, devemos estar sempre preparados para dar uma resposta a qualquer que nos perguntar sobre aquilo que a gente crê. Abra sua Bíblia comigo, deixe marcado Atos e vá para 1 Pedro, vamos ver Pedro falando isso. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem achou, diga amém. Veja o que ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando o quê? Note o que você acabou de ler, estando sempre. Mas não é só quando estudou, não, irmão? Ele disse assim, estudem para vocês estarem preparados. Foi assim? Não, é claro que você tem que estudar para você estar preparado. Só que o que ele está dizendo aqui é o seguinte: você precisa estar sempre pronto, sempre preparado. E quem é que está sempre preparado? É quem não perde um culto de ensino,
É quem está sempre aprendendo a palavra de Deus, é quem está sempre lendo sua Bíblia em casa, é quem está sempre estudando o Evangelho, é quem está sempre ouvindo pregações que edificam, é quem tem sede de aprender, irmão. Quem tem sede de aprender a palavra sempre vai estar pronto para abrir a boca e pregar sobre Jesus. Aleluia. É o que ele está dizendo aqui, ó, estando sempre, a todo momento, preparados para responder. Note, ou seja, vão perguntar, vão questionar acerca daquilo que você acredita. Então esteja sempre pronto para responder a quem? Como é que diz o texto aí? A todo aquele que vos pedir razão. Então é a qualquer um, qualquer pessoa. Não importa o nível intelectual dela, você tem que estar pronto, sim ou não, irmãos? Ah, irmão, mas é um advogado, é um cara formado, é um cara de alta patente. Mas você tem o Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito de Deus e estuda a Bíblia, está sempre pronto para responder àqueles que perguntam sobre a sua fé. Preparados. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo hoje bastante complicado. A maioria dos jovens que entram hoje dentro das universidades voltam ateus. E na realidade eles não se tornaram ateus lá não, eles só se revelaram ateus porque nunca foram crentes. Porque o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão, aquele que sabe naquilo que acredita, ele é como o jovem Daniel dentro da Babilônia, mas não se alia aos costumes de Babilônia. Podem dizer que o nome não é mais Daniel, é Belsazar, mas ele sabe que aqui dentro o Senhor é o seu juiz, Deus é o seu juiz, Deus é o seu Deus, e nenhum Deus da Babilônia vai ludibriá-lo, porque a sua fé está firme em Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, é uma vergonha, foi feita uma prova de universidade, e a maioria das pessoas que estavam nessas faculdades dizendo-se cristão, erraram, e as questões eram sobre Bíblia. Perguntaram onde Jesus nasceu, já disse aqui os irmãos, e a maioria dos crentes disseram que foi em Nazaré. Vocês estão entendendo agora? Então, irmãos, por isso que é importante o mover do Espírito, sim. Cultos alegres são importantes, sim. Culto de domingo é bom, é maravilhoso. Mas é aqui que você vai ter armamento para combater o mal lá fora. Sabe por quê, irmão? Porque fortaleza de Satanás não cai com louvorzão. Fortaleza de Satanás não é derrubada com festa. Fortaleza de Satanás não é derrubada com movimento. Fortaleza de Satanás é derrubada com o poder da palavra de Deus. Não há filosofia terrena, não há movimento ateísta que resista ao poder desta palavra. E é isso que a igreja do século 21 precisa aprender que para vencer o mal lá fora, a batalha da mente, que é a pior de todas as batalhas, nós devemos estar munidos com as armas espirituais da palavra de Deus. É o que Pedro diz aqui, esteja sempre preparado, como ele estava. E se você observar a palavra preparado, que Pedro usa aí, ele usa aqui a palavra preparado, que é a palavra etoimos, que é um substantivo grego. Essa palavra etoimos significa sempre pronto, preparadamente preparado, se eu fosse traduzir do grego para o português literalmente. E quando ele diz aqui a palavra, ó, para responder, a palavra responder aí no grego é apologia, de onde vem a nossa palavra apologética. E o que é apologética? Defesa da fé. Tu sabe o que Pedro está dizendo aqui no grego? Estejam sempre prontos para ser um defensor da fé. Eita, glória a Deus. Esteja sempre pronto para defender aquilo que você acredita. Esteja sempre pronto, preparado para dar a resposta àqueles que estão duvidando ou questionando a razão da sua fé. Paulo disse aos Filipenses: eu fui posto para quê? Para a defesa do Evangelho. Irmãos, nós estamos numa batalha. As pessoas estão sempre tentando desacreditar da Bíblia, e agora até pessoas que antes eram pastores estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, estão dizendo que a Bíblia é retrógrada, estão dizendo que a Bíblia não serve mais.
E estão ensinando todo tipo de modismos estranhos. E tem muita gente comendo por causa da eloquência, por causa da maneira como esses camaradas falam. Mas o chamado da carta de Judas continua vivo para nós hoje. Isso aqui não é só para pastores, não. Não é só para teólogos, não. Não é só para pregadores, não. É para todo cristão. Veja, carta de Judas, não o Iscariotes, obviamente. Aquilo ali não escreveu foi nada, era uma desgraça. Veja, carta de Judas, meio irmão de Jesus. Capítulo único, porque não temos capítulos aqui, apenas versículos. Capítulo único, versículo 3. Veja, não é só para pastores, é por isso que é bom ler a Bíblia com calma. Judas, verso 3. Amados. Qual a palavra que ele usa aí? Vai. Amados, sim ou não? Judas, versículo 3. Como é que ele diz? Amados. Ele diz pastor aí? Pastores, teólogos, pregadores, foi assim? Amados. E esse termo amados é usado a quem? Todos os cristãos. Você é amado de Deus, sim ou não? Sim ou não? Então é para você. É para mim. Você está entendendo? Amados, quando empregava toda a diligência e escreveu-os acerca da comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, foi entregue a nós. E o que é essa fé aqui, irmãos? Quem lembra? Conjunto doutrinário da igreja do Senhor. Toda a Bíblia. Então esta palavra foi entregue a quem? A nós, os amados. E nós temos essa palavra. E Judas aqui, como um general, ele está convocando os soldados e dizendo o quê? Estejamos preparados, irmãos, a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós não podemos nos calar, irmãos, quando as pessoas tentam enfiar a goela abaixo coisas que a nossa fé repugna. Nós estamos vendo hoje, irmãos, o quê? Pastores medrosos, teólogos medrosos, líderes medrosos, aonde que muitas vezes num discurso as pessoas dizem que aborto é normal, e esses camaradas que se dizem pregadores se calam, ou então fica procurando brecha para tentar. Não quero ofender ninguém. Não é questão de ofender pessoas, é questão de defender princípios, irmãos. Somos a favor da vida, sim ou não? Cremos que Deus é preservador da vida e que só Ele dá e só Ele tira. E dentro do conjunto de fé daquilo que acreditamos, aborto é uma abominação. E nós pregamos é a vida e não a morte. Temos que batalhar pela fé. Não existe família de casais homossexuais. Temos que pregar que não existe. Não, irmãos, o mundo mudou, mas a palavra de Deus é a mesma. E Deus é imutável. O que era pecado no passado, continua sendo pecado agora e vai ser pecado no futuro também. Quem diz amém? Hoje eu vim com vontade de pregar, irmão. Não sei se vocês estão com vontade de ouvir. Vamos voltar para Atos capítulo 3. Então veja, é assim que vai começar o sermão de Pedro, defendendo, respondendo. E como disse, Pedro é esse exímio pregador, sempre pronto para pregar, sempre pronto para defender sobre a razão da sua fé, sempre pronto para pregar sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, veja um texto bastante conhecido nosso. Veja o que Paulo disse a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 em diante. Veja a ordem de Paulo aqui. E é isso que eu quero que nós entendamos esta noite. Não é só para pastores, não é só para pregadores, não é só para teólogos. Não, é para todo cristão. Todo cristão deve estar pronto para pregar o evangelho onde quer que esteja. Que tem gente que só quer pregar no púlpito da igreja. Mas John Wesley dizia que a paróquia dele é o mundo. O mundo. Sabe onde é a nossa oportunidade? Aonde tiver uma alma preparada ou não para ouvir o evangelho. É ali que é a nossa paróquia. É ali que temos que abrir a boca.
e pregar. Olha o que diz o verso 1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação e pelo seu reino. Como é que Paulo começa esse texto a Timóteo? Conjuro-te. Essa palavra conjuro-te no grego é a palavra diamarturomai. Digam comigo, diamarturomai. Muito bem. O que significa isso, irmão Marcos? Literalmente, eu ordeno. Então quando você lê a palavra conjuro-te, aí não pensa que Paulo está dizendo assim: Timóteo, talvez. Não, é uma ordem. Ele está dizendo: eu ordeno. É uma obrigação que não pode ser adiada. Essa palavra conjuro-te no grego ela é tão forte que ela indica algo que deve ser feito com urgência. De maneira que se você tiver outra coisa para fazer, você tem que cancelar tudo para fazer essa. Já viram o pai dizer isso com o filho? Fulano, faça isso assim, assim. Mas é que eu ainda cancele o que eu estou mandando você fazer, eu quero que faça agora. Não é assim que os pais dizem? Você pode ter 1 milhão de coisas para fazer, mas aquela coisa é prioridade. É o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Mas é que eu queria um acampamento, pregue a palavra. Mas é que eu queria um louvorzão, pregue a palavra. Não é que eu queria uma brincadeira, pregue a palavra. Essas coisas aí podem esperar. A pregação não, Timóteo. Isso é prioridade. Vocês estão entendendo agora? Como é que Paulo trata os jovens na Bíblia? Se Paulo fosse um líder de jovens hoje, eu pergunto a vocês: tinha jovens seguindo Paulo, será? Estão entendendo, irmãos? Conjuro-te, o que eu estou te mandando fazer, Timóteo, não dá para ser adiado. E para dar peso à ordem, Paulo diz: e eu faço isso diante de quem? De Deus e do Senhor Jesus Cristo, que vai vir julgar vivos e mortos. O que Paulo está dizendo é: para dar peso à ordem que eu estou te mandando, você precisa fazer isso diante de Deus e do Senhor Jesus. Olha o tamanho da responsabilidade. E o que é, irmão Marcos, que ele quer que Timóteo faça? Versículo 2: que ele vá subir no touro mecânico. É assim, irmãos? Jogar peteca no meio da rua. É, irmão? Pular corda. É? Ah, mas o que está acontecendo com a igreja hoje, irmão? Olha o que é que Paulo diz a um jovem: jovem, pregue a palavra. Saia às ruas, Timóteo. Pregue o evangelho, Timóteo. Vá para o mundo, Timóteo. Pregue a palavra para as pessoas, Timóteo. Não, Paulo, mas é porque eu pensei que, sei lá, talvez um cineminha. Pregue a palavra, Timóteo. Não é tempo, irmão, para essas bagunças. Não é tempo para essas coisinhas, não. Porque enquanto a igreja está se enclausurando dentro desses movimentozinhos que não transforma nem os crentes da igreja, o mundo está perecendo lá fora. Os jovens que têm força têm que sair dessas cadeiras depois dos cultos e abrir a boca e pregar a palavra. É isso que tem que ser feito. Aqui minha esposa, ela lembra, a gente saía dos cultos à noite, 10 horas da noite, descia as ruas de Ipubi, com Bíblia na mão, literatura na mão, pregando o evangelho, pregando a palavra. Hoje, irmão, tem gente que não participa de um evangelismo que a igreja faz, mas na época da política é entregando as cartinhas, não é assim? Dos candidatos. Que não vai mudar nada, irmão. Mas se a gente sair espalhando esta mensagem, vidas serão poderosamente transformadas. A igreja tem que parar, irmãos, com tanta coisa que não gera vida e pregar a palavra. Porque aonde a palavra chega, o morto ressuscita espiritualmente, o caído se levanta e aquele que está frio é aquecido pelo fogo real do Espírito Santo. Versículo 2: prega a palavra, Timóteo. Agora veja o que ele diz aqui, ó. Insta, quer seja oportuno, quer não. Agora note que ele não diz assim: pregue o que você acha. Você percebeu? Pregue o que você entende. Porque hoje está virando moda agora. Nós estamos no culto de ensino, mas essas correditas no culto de ensino. Hoje está virando moda. Não, mas eu acho. Pode pegar o seu acho e ficar para você. Não, mas eu penso. Meu pai dizia que todo penso é torto. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu imagino, não é o que eu entendo, é o que diz a
palavra. É o que diz aqui, ó. Por isso que não é pregue as ideias, prega o que você pensa, prega o que você acha, pega filosofias humanas, evangelho desgraçado do coach. Não. Igreja não é empresa, igreja é reino, e nós estamos aqui para ouvir o evangelho do reino de Deus. Vamos lá. Prega a palavra. Mas que palavra? Paulo já tinha falado. Olha aí comigo, 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então o que é essa palavra? Diga comigo, toda, mais forte, toda a escritura. Pronto, pregue a palavra. Pregue o quê? Toda a escritura. Aí você nota, porque não vai dar tempo a abrir, mas em Atos capítulo 20, versículo 26 e 27, Paulo disse: olhe, quando eu estive no meio de vós, eu não deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Esse é o pregador, irmão. Toda a Bíblia, toda a palavra, todo o ensino. E aí Paulo diz a Timóteo aqui, pregue a palavra insta. A palavra insta aí, no grego, é a palavra episteme. E esta palavra episteme, na língua grega, ela é uma palavra polissêmica. Vocês sabem o que é isso? Que bicho é esse? Palavra polissêmica é uma palavra que tem vários significados. Então essa palavra ela possui vários significados. Um deles é surpreender, sobrevir, e ela aparece várias vezes na Bíblia. Mas dentro desse contexto aqui, a palavra insta significa, na forma verbal, algo que deve ser feito com urgência, com preparação e com destreza. Quando ele diz assim, insta, é quase parafraseando Pedro: esteja pronto. Como pregador, esteja pronto para qualquer oportunidade, para qualquer tempo, Timóteo. Vai ter oportunidade, e você vai ter que estar pronto. Você vai ter que estar preparado. Você vai ter que ser um pregador que não abre mão das oportunidades e nem deixa ela passar. Aí Paulo diz no verso 2, e você tem que fazer isso, quer seja oportuno, quer não. Em outras versões diz, instes a tempo e fora de tempo. O que significa isso? Significa quando as pessoas quiserem ouvir e quando não quiserem. Aí você tem que ter estratégia quando não quiserem. Ah, irmão, mas a Bíblia não diz que quando a pessoa não quer ouvir, a gente bata a poeira dos pés e vai embora? É verdade. Só que você tem que ter estratégia. Às vezes não é o momento. Você está ali num determinado momento, a pessoa está iracunda, está irada, está com raiva, não sei o quê. Às vezes não é o momento, mas você pode usar de estratégia. E o fora do tempo pode entrar dentro do tempo. Como assim? Os irmãos aqui, os adolescentes, fazem muito isso. E nós fazemos também no evangelismo. Você está com uma pessoa ali no meio, e ela não está dando muita bola para a palavra. O que é que você faz? Você começa a conversar com um crente, com seu amigo de evangelismo ali, sobre coisas da Bíblia. Só para o outro ouvir. Já fizeram isso? Parece que você está evangelizando, é o irmão que já é crente. Aí você está aqui, não, é porque a Bíblia diz assim, você tem que entender. E o não crente está aqui desse jeito. Mas ele já é crente, por que ele está falando isso? Isso é estratégia. Não foi oportuno, a pessoa não está ali nem olhando, nem ligando para você, mas você está conversando com outro crente sobre Bíblia e está tentando envolver o camarada no assunto bíblico, porque não era a ocasião para ele não queria te ouvir, mas daqui a pouco ele começa. Ei, como foi que tu disse mesmo? Não é assim? Como é esse negócio que tu está falando aí? Então aquilo que não tinha ocasião passou a ter ocasião. Eu estava conversando com um advogado uma vez, e ele estava falando lá, todo polido, todo besta. E eu disse assim, ele falando sobre habeas corpus, eu disse assim, olha, é interessante isso. Porque quando o crime era cometido injustamente, ou que não tinha intenção de fazer, Deus havia criado algo no Antigo que parecia muito com habeas corpus. Aí ele parou. Na Bíblia? Eu disse, E era o quê? Eu disse, cidades refúgio. Aí entrei. Fui explicar para ele o que era cidade refúgio. Fui explicar para ele por que Moisés criou a cidade refúgio. Aí fui. Quando terminou ele disse assim, rapaz, a Bíblia fala dessas coisas. Eu digo, meu amigo, os seus livros de lei são todos baseados na minha Bíblia. A Bíblia é a lei maior. Leia. E ele ficou impressionado.
Então o camarada não estava nem aí para as escrituras, mas a gente criou uma oportunidade a partir do assunto que ele entendeu. É assim que prega a tempo e fora de tempo. E quando Paulo diz aqui a Timóteo, esteja sempre preparado, ele está dizendo que todo pregador precisa ter essas mesmas atitudes. Surgiu a oportunidade, meu irmão, minha irmã, não deixa passar, prega. Fala, abre a boca, diz alguma coisa sobre Deus. Você não precisa ser prolixo, não. Você não precisa falar muito, não. Talvez você só precisa dizer como aquele cego de nascença em João capítulo 9: eu só sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu estou vendo, louvado seja Deus. Aleluia. Mas não deixe de falar, meu irmão. Fale alguma coisa sobre Jesus. Veja porque essa palavra insta, ela também era usada para descrever um soldado que estava sempre preparado para a batalha. É assim que tem que ser a gente. Eu cheguei lá em Pubi agora, nessa viagem, e eu não fui para pregar. Eu fui só para cultuar com os irmãos. Eu estava lá, e pela manhã eu vinha passando e o pastor me viu. Ele disse: irmão, vem cá. Aí eu fui, ele disse: rapaz, eu tenho acompanhado teus vídeos no Instagram, e foi me dito que você vinha aqui no culto hoje à noite. Eu disse: eu vou estar cultuando com vocês aqui. Ele disse: tá certo, hoje é um culto, e os irmãos estão acostumados a me ouvir. Então o irmão pode vir pregar. Eu não tinha levado tablet, eu não tinha levado Bíblia de estudo, eu só tinha levado a minha Bíblia de ler. E quando eu cheguei no culto, eu nem sabia que culto era. Quando eu vi lá, era culto de missões. E eu tinha preparado uma palavra que não tinha muito a ver com missões, não. Então lá na hora, eu preguei um sermão relacionado à missão, e pela graça de Deus, foi uma boa palavra. Os irmãos ouviram a palavra e foram motivados a fazer missões. Por quê? Porque todo pregador tem que estar sempre preparado. Vocês estão entendendo, irmão? Sempre pronto, sempre preparado. É o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Esteja sempre alerta, sempre preparado, sempre pronto para pregar a palavra. Olha comigo o que diz Atos 21. Veja, irmãos, independente da circunstância, veja Atos 21. Estou pelejando para terminar aqui minha introdução, mas está difícil. Veja, e o pregador que está sempre preparado, sempre pronto para pregar, ele também, irmãos, ele não tem sequer nenhum medo de abrir sua boca e pregar. Não importa a circunstância, não importa o que pode acontecer, não importa se ele vai ser bem sucedido ou mal sucedido, o que importa é que ele está ali para cumprir a missão de ser um mensageiro de Deus. E isso foi dado a todos os crentes. Amém, meus irmãos? Todos os crentes. Segundo aos Coríntios capítulo 5, não dá tempo de ler, mas Paulo diz que todos os crentes são o quê? Embaixadores de Cristo Jesus. Todos nós. Porque às vezes a gente diz assim: não, a pregação deixa para o pastor, não, deixa para o irmão Marcos, não, deixa para a irmã fulana. Todo crente foi chamado para ser um embaixador. Aonde nós aqui do púlpito não conseguimos chegar, você é o embaixador do reino ali. Você tem que abrir a boca e pregar ali. E vocês, irmãos, chegarão em lugares que nós jamais chegaríamos. Vocês sabiam dessa? Tem ambientes na família dos irmãos, tem ambientes na minha família que nenhum pregador chegará, a não ser eu, a não ser você. Lá na sua casa, lá no ambiente da sua família, lá com aquele pessoal que eu nem conheço, que muitos pregadores famosos nem conhecem, mas Deus pode fazer a obra através de você ali. Porque o poder não está no pregador, o poder está na palavra de Deus. E se a palavra de Deus estiver na sua boca, a palavra de Deus, não a sua, a de Deus é poderosa. Amém? Vamos lá, Atos 21, olha o versículo 10. Paulo está aqui, preparando-se para ir para Jerusalém, pregar. E olha o que diz o verso 10. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, Lucas narrando, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a... Paulo, não vai não, Paulo. Vocês estão entendendo? Paulo está indo para Jerusalém, para quê? Para pregar. Para pregar o nome do Senhor Jesus, para expor o evangelho ali também. Mas aí quando Ágabo desceu e enrolou Paulo com o cinto, disse: olha, o Espírito Santo está dizendo que se tu for, tu vai ser preso. Eu conheço um bocado que dizia: vou, mas não. E assim não é. Porque hoje tem pregador que quando você convida para o evento, ele diz assim: quanto é minha oferta? Irmão, não cobra um centavo para pregar.
Nunca cobrei. Eu ando aí pregando nas igrejas, tudo, nunca cobrei nada. O povo liga, eu fico chateado quando as pessoas ligam. Irmão, quanto é que tu cobra? Não, irmão, não sou um prostituto, não. Eu pregar a palavra de Deus. Nada. Agora, se a pessoa quiser dar uma oferta, é pecado receber, sim ou não? Não, a pessoa que dá uma oferta, amém, glória a Deus. Agora eu mesmo não cobro nada. Daqui minha esposa que sabe, nada. Vou pregar às vezes longe, distante. Às vezes nem o dinheiro da gasolina eu tenho, eu volto para trás. Sem nada. Não cobro para pregar. Mas hoje tem pregador que diz, quanto é que vai ter lá? Quantas pessoas vão me ouvir? Quem é que está lá? Não, não tem essa não, irmão. Mas veja aqui, ó. Aí disseram, vai não, Paulo, vão te prender lá. Olha o que ele diz no versículo 13. Então ele respondeu, que farei chorando e quebrantando o meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como porém não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Paulo está dizendo, rapaz, eu posso ir preso, mas eu não estou nem aí pelas circunstâncias ou pelo que vai me acontecer. Eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com a palavra. E ainda que eu morra, mas eu morrerei pregando o evangelho de Jesus. Eita, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que a necessidade da pregação é algo de fundamental importância. E se você voltar para 2 Timóteo 4, Paulo diz que Timóteo deveria fazer isso, corrigindo, repreendendo, exortando, com toda a longanimidade e doutrina. Mas cada um desses verbos aqui, eles têm um significado. Corrigir, repreender, exortar, com longanimidade e doutrina. Veja como é interessante isso aqui. Porque Paulo fala aqui de verbos fortes. Corrigir, repreender. A correção significa colocar o que está fora do lugar no lugar. Mas quem faz isso é a palavra. Porque Paulo disse como no verso 2? Pregue a... Vamos lá, pregue a... Então não é você que bota as coisas no lugar. É quem? Tem pastor que quer botar as coisas no lugar, não é assim? Não, não é o pastor que coloca a coisa no lugar. Não é eu que coloco a coisa no lugar. É quem? É a palavra. Minha função é abrir a Bíblia e expor a Bíblia, pregar a palavra. E a palavra é que vai colocando as coisas no seu devido lugar. Você viu Ezequiel botando a mão no osso? Viram? Em Ezequiel capítulo 37, vocês viram? É que não dá tempo de ler. Você não vai ver Ezequiel pegando no osso daquele. Mas o que é que ele fez? Pregou a palavra, e a palavra fez o osso se juntar, cada osso a seu osso. Agora é um processo, irmão. Tem irmão na igreja que está todo desossado. Tem ou não tem? Todo empenado. Os ossos tudo fora do lugar, espiritualmente falando. Qual é o meu propósito? Qual é a minha função? É ir lá, irmão, pegar no braço dele e dizer, te ajeita, desgraçado. Não, porque aí eu quebro o braço dele, porque eu não sei. A minha função é pregar a palavra, e a palavra vai colocando aquilo que está fora do lugar, no lugar. Agora tem que ter paciência, irmão, porque tem uns que é bem ligeirinho, não é assim? Tem uns ossos que entram bem ligeirinho. Eu estou aqui com as costas que só Jesus. Estou todo empolgado aqui, mas vocês não sabem. Eu já tomei injeção, já tomei remédio, já tomei tudo, e as colunas não voltam para o lugar. Porque é um propósito. Leva tempo. Vocês estão entendendo? A mesma coisa é que prega, Timóteo, e deixa que a palavra fará o que tem que fazer. É a palavra que corrige. Irmão, quando eu corrijo pela carne, eu firo. Quando a palavra corrige, ela cura. Por isso deixa a palavra fazer. Leve o tempo que passar, deixa a palavra fazer. Passe o tempo que passar, deixa a palavra trabalhar. Amém, meus irmãos? Veja, repreender, o que é isso? Ficar ao lado, chamar para uma conversa íntima, exortar. E como? Com raiva. É assim que diz o versículo 2? Com paciência, diz uma versão, né? Ou com longanimidade e doutrina. Doutrina que é o que? Didache em grego. Ensino. Ensine. Pregue. E deixe o resto com a palavra. Deixa a palavra fazer a obra dela, irmão. Não bota a mão, não. E quando a gente bota a mão, desmantela tudo, não desmantela? Deixa a palavra agir, deixa a palavra ir transformando. Para não fazer que nem um pastor em Alagoas. O púlpito de antigamente, acho que irmão Walter lembra,
O púlpito de antigamente tinha uns cercados, que ninguém podia ultrapassar aquele cercado. Se passasse, irmão, morria. Porque o diácono vinha puxando pela orelha, se fosse menino. E nesse dia o pastor estava estressado com a igreja. E ele estava pregando com tanta raiva, irmão, com tanta raiva que ele babava aqui pelos cantos da boca. E o cercado. Aí tinha uma irmã sentada acima do menino. E o menino assustadinho. Porque o pastor estava com muita raiva. E ele bateu no púlpito e babava. Aí o menino foi e triscou na mãe dele e disse: mãe, se esse homem pular esse cercado, nós estamos tudo morto. Então não é assim não, irmão. Prega a palavra e deixe que a palavra fará aquilo que o homem não pode fazer. Eu já vi tanto, irmão, tanta gente desmantelada eu já vi. Mas quando a palavra foi pregada, essa palavra foi botando tudo no lugar. Tudo foi se ajeitando, tudo foi... aquele irmão lá, E o que foi? Foi só a palavra. É só pregar a palavra. E a palavra faz o seu trabalho. Mas vamos lá, vamos voltar, deixa eu ver se eu consigo entrar pelo menos num pontozinho aqui. Porque agora nós vamos para a passagem bíblica. Nós já vimos aqui em Atos que Pedro estava sempre pronto para pregar e aprendemos que tal qual Pedro, nós também devemos estar sempre prontos para pregar. E agora eu terminei a introdução. Vamos para o primeiro ponto. Eu tenho 10 minutos aqui para o primeiro ponto. Vamos lá. Atos 3, versículo 11. E assim mesmo, é devagarzinho que a gente aprende. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Olha o que diz o 11. Atos 3, 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito, perplexo, em outras versões, para junto deles. Aonde? Aonde? Atos 3, 11. Eles foram para onde? Qual é o lugar? Pórtico, chamado de quem? Guarda essa informação aí. Vamos analisar uma coisa. O meu primeiro ponto é o alvoroço causado pelo milagre. Olha o que diz o texto. Apegando-se ele. Ele quem? O coxo. Ele se apegou a quem? A Pedro e João. Ele se apega a Pedro e João. E todo o povo fez o quê? Correu. Oi? Não, fala não. Eu estou só falando para memorizar, para os irmãos lembrar. Então ele se apega aqui, ó. O paralítico, o ex-paralítico se apega a Pedro e João. E o povo fez o quê? Eu quero que você preste atenção no detalhe. Correu. Correu, ó. Correu para junto deles. Está aqui, ó. O ex-coxo, Pedro e João. E o povo está como? Correndo, alvoroço. Você está entendendo agora? Correria. Tem alguma coisa organizada aqui? Não. Está todo mundo correndo. Porque o milagre foi extraordinário. E trouxe o quê? Alvoroço. Porque milagre traz isso. Traz ou não traz? É isso que eu quero que você entenda. Olha como é que está o culto agora. Começou aqui, o milagre aconteceu e um grande alvoroço, o povo correndo para todo lado. E o povo está indo em direção a Pedro, João e o ex-paralítico. O milagre foi realmente extraordinário. Mas causou o quê? Alvoroço, perplexidade e a multidão ficou atônita. Está todo mundo inquieto. Está todo mundo correndo. E é aqui que é interessante, porque realmente, irmãos, o milagre foi muito extraordinário, mas não produziu conhecimento, porque milagre não produz conhecimento. Milagre é bom, é extraordinário, mas mexe com as emoções, não atinge a mente. É por isso que a igreja não deve ser baseada ou firmada em milagres. Nós cremos em milagres, sim ou não? Sim, mas o que é que nos sustenta? É a palavra. Senão a gente fica que nem doido, correndo atrás de quê? De milagre. Vocês estão entendendo agora? Por que eu dei ênfase ao povo estar correndo? Porque tem crente que é assim. Tem crente que é só correndo atrás de milagre. Abriu a igreja da Culá, campanha das 7 sexta-feira para receber a bênção. Corre para lá. Abriu no seu culto lá, campanha das 15 quinta-feira para receber o marido prometido. A irmã encalhada, corre para lá.
campanha não sei das quantas, cura do câncer, 5 quarta-feira, corre para lá. É o povo sempre correndo atrás de milagre, levado por vento de doutrina. Mas crente que tem palavra, permanece firme em Deus, com milagre ou sem milagre, porque ele acredita naquilo que Deus é, e sabe que Deus é poderoso para fazer o que quiser, se quiser. Essa é a diferença. Eu queria ver campanha, sabe como? 7 quarta-feira da santificação. Eu queria ver essas campanhas. Tem essas? Não dá ninguém. 7 sexta-feira para o crente deixar de ser ruim. Tem essa? Não tem, é só chave, milagre, o povo tudo correndo, louco. Mas tem uma coisa que nós devemos entender aqui, irmãos. Embora o milagre seja extraordinário, ele não produz conversão. O que produz conversão é a exposição da palavra de Deus. A igreja não sobrevive de milagres. A igreja se mantém viva é pela palavra. Eu já vi alguém falar assim: mas essas igrejas batistas a gente fica observando, não acontece um milagre. Acontece. Quantos irmãos aqui da igreja foram curados? A irmã Marnise já foi curada de um câncer. A irmã Elda venceu o primeiro processo de um câncer todinho, foi Deus na vida dela. Vários outros irmãos aqui foram curados de doenças. Agora, por que é que a gente não fica falando disso direto? Porque embora isso tenha sido algo muito maravilhoso e extraordinário, o nosso propósito aqui, irmãos, é pregar o evangelho de Jesus Cristo que salva, transforma e liberta. Porque o maior milagre na vida desses irmãos que eu acabei de citar aqui não foi nem a cura dessas enfermidades, é saber que eles estão aqui, o nome deles está escrito aonde? No livro da vida. Porque o corpo que é curado de um câncer, ele vai para o pó, vai ou não vai? Vai. Mas um corpo salvo, liberto e transformado por Jesus, ele um dia será glorificado e estará com o Senhor para sempre. Então nós não desprezamos os milagres, obviamente, mas nós não chamamos a atenção para o milagre em si, porque a igreja sobrevive é pela palavra de Deus poderosa e maravilhosa. Olha, irmãos, veja uma coisa interessante. O milagre, ele atraiu a multidão. Mas essa multidão agora, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Porque o milagre encanta os olhos, mas a palavra de Deus quebra o coração. Só ela quebra o coração, irmão. Só ela. Nós tivemos uma experiência há uns anos atrás de pregar na cadeia, minha esposa lembra? E de presentear presos com a Bíblia. E depois ver esses presos, irmãos, descendo às águas, crentes de verdade, salvos em Cristo Jesus. Nada consegue fazer aquilo, irmão, a não ser o poder da palavra de Deus. Nada. Nada consegue fazer aquilo. Mas vamos lá. Eu vou deixar vocês aqui só curiosos, já estou terminando. Para onde é que eles correm? Eles correram para o pórtico de Salomão. O que é um pórtico? A palavra pórtico no grego é a palavra estoa. E o pórtico aqui de Salomão, ele aparece em 1 Reis capítulo 6, versículo 3. Ele tinha 9 metros de altura, 4 metros e pouco de profundidade. Na agricultura, irmãos, o pórtico é o nome que se dá à entrada de um edifício, ou de um templo, ou de um palácio. Era algo construído com colunas verticais que sustentavam vigas horizontais. Ou seja, era um portãozão bem bonito, cheio de coluna grega. Muito parecido com a entrada do Palácio do Planalto. Aquelas coisas bonitas, antigas da agricultura. Só que tem um propósito deles estar correndo para cá, para o pórtico. É porque esses locais aqui, os pórticos, desde antes de Cristo, eles eram usados como locais de ensinamentos. Então quando o povo corre para o pórtico, e note que Pedro é especialista também em lugar, porque Pedro sabe que o milagre vai atrair a multidão. Então o que é que ele faz? Ele fica ali no pórtico, que é o local dos ensinamentos. O povo está correndo, mas eles vão para o lugar do ensinamento. E aí Pedro ali no pórtico, ele se prepara num lugar específico para fazer uma coisa específica. O quê? Pregar. Só para os irmãos terem uma ideia, por que o pórtico é lugar de ensinamento? Quem já ouviu falar da filosofia estoica? Levante a mão assim, só para eu ver. Estoicismo. Você sabe o que significa a palavra estoico? Estoa, no grego. Estoa é pórtico. Pórtico é lugar de ensinamento. Onde surgiu o estoicismo? Num pórtico. Era ali que os estoicos se reuniam para aprender a filosofia estoica. Daí surgiu o nome estoicos ou estoicismo.
Então era um local específico para ensinamento. E Pedro vai para aquele lugar porque ele sabe que o povo vai correr para ali. E ali naquele local de ensinamento, Pedro vai ensinar não a filosofia de Zenão, não a filosofia de Sêneca, mas ele vai ensinar o evangelho de Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus e que há poder no seu nome. Pedro está usando um espaço que é comum na filosofia para o ensino, para pregar o verdadeiro evangelho. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmão? Sua escola, sua faculdade é um lugar onde nós estaremos ali para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ah, mas aqui eles ensinam matemática, irmão, pois vão ouvir evangelho. Não, mas aqui ensina história, mas vai ouvir evangelho. E para terminar, 2 textos. Jesus pregou nesse lugar. Jesus pregou aqui, ó, nesse pórtico. Então quando Pedro vai para lá, e o povo corre para lá, Pedro está usando uma estratégia que Jesus já tinha usado antes dele. Vamos ver? João 10, é rapidinho. João capítulo 10. Vamos lá, bem rápido. Onde Jesus está ensinando aqui, ó, sobre o sermão dele e o Pai ser um. Sobre o sermão das ovelhas. Sobre ele ser um bom pastor. Olha aí, capítulo 10 do Evangelho segundo João, versículo 22 e 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, aonde? No pórtico de Salomão. Jesus já tinha ensinado ali. E Pedro aprendeu. Pedro disse, rapaz, aqui é bom para culto. Vocês estão entendendo, irmão? Aqui é bom de culto. E aí, nós estamos esperando, nós aqui do evangelismo da igreja, estamos esperando os irmãos falarem com a gente onde é que vai ser o próximo culto. Para a gente ir lá, olhar onde é que tem um pórtico, para a gente fazer o quê? Fazer o culto. Porque tem que ter estratégia, irmão. Não é só chegar lá e vá. Não, tem que ter um lugarzinho, não é assim? Tem que ter estratégia, tem que ter habilidade, até o local, o tipo de som que usa. Não sei se os irmãos sabem, mas irmão Cícero vai primeiro do que todo mundo. Dias antes dos cultos evangelísticos, o irmão Cícero está lá, mexendo, vendo a melhor posição, vendo onde é que as cadeiras vai ficar. A gente chega lá e está tudo pronto, não é assim? Mas não é só isso não, irmão, tem que ter a estratégia, tem que ter o melhor lugar, tem que ter a melhor iluminação. Eu chego que nem um doido, irmão, eu só sei pregar. Eu fui ali olhar um culto, mas irmão Cícero, aí irmão Cícero disse, irmão, tu quer que eu bote uma luz assim, assim? Eu digo, não, irmão, aqui dá para ver. Quando eu cheguei tinha luz por tudo quanto era canto. Eu disse, irmão, não ia dar para ver mesmo não. Eu não sabia de nada. Mas irmão Cícero viu, tinha uma visão diferente da minha. Por isso que tem que ter o melhor lugar, a melhor estratégia, o melhor momento. Porque o pecador que não conhece Deus, irmão, qualquer coisa tira a atenção dele. É por isso que tem que ter a melhor estratégia para que os corações sejam alcançados. Tem gente que diz assim, é só fazer, vai nessa. É nada, irmão, sem falar da preparação espiritual. Então vamos lá, Jesus usou esse lugar para pregar, Pedro aprendeu com Jesus. E a igreja, em Atos, passou a se reunir nesse lugar para ensinar a palavra. Olha aí, Atos capítulo 5, irmão, nada na Bíblia está aí por acaso, nada. Se Lucas mencionou o pórtico de Salomão aqui é porque ele tinha esse propósito, mostrar que esse era um lugar de ensino e que ali a igreja iria aprender sobre o Jesus que curou aquele paralítico e que o seu nome era poderoso para salvar. Olha Atos capítulo 5 comigo, olha o que diz o versículo 13. Vamos ler a partir do 12 rapidamente, Atos 5, 12, olha o que diz. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E olha o que diz a Bíblia. E costumavam todos reunir-se de comum acordo. Aonde? No pórtico de Salomão. Você percebeu? Oi? Sim. O lugar de ensino. Então era um lugar estratégico ali. Era um lugar de ensino, o povo está correndo para aquele lugar, atraído por causa do milagre, porque o milagre é importante, porque ele atrai as pessoas, sim ou não? Mas as pessoas têm que ser atraídas pelo milagre para onde, irmão? Para um lugar de ensino. E vai embora, vocês estão entendendo agora? É isso que eu quero dizer aqui para os irmãos. É errado pregar sobre milagres? Não. Mas o milagre tem que trazer as pessoas para cá. Quarta-feira à noite, quinta-feira, escola bíblica dominical. O milagre, a manifestação do poder do Espírito
tem que atrair as pessoas para o lugar de ensino. Senão a gente fica místico, só acreditando em milagre, sem crer no que está escrito na palavra de Deus. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que nós somos uma igreja que tem milagre, mas ainda tem aqueles que são atraídos pelo milagre para o lugar de ensino, amam a palavra de Deus e estão sendo edificados pela palavra esta noite. Quem diz amém? Fiquemos em pé, vamos ter